Direito à insalubridade e periculosidade. O que dá direito? O que faz com que o colaborador tenha direito à insalubridade? Em quais casos? Qual a forma de cálculo? Vamos entender. Seja bem-vindo ao canal da NIT Treinamentos, sou o professor Guilherme Borges. Nesse vídeo vamos falar sobre a insalubridade e a periculosidade, os adicionais, que tem envolvimento aí com a questão da saúde do colaborador ou da segurança física dele em si, de maneira geral. Vou trazer um conteúdo material que está disponível para os assinantes do Niche Academy nosso, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês de maneira breve, de maneira geral, Esse aqui é um módulo de... eu não lembro nem quantos mais que tem, acho que deve ter, sei lá, uns 15 ou 20 módulos sobre cálculos trabalhistas, bastante, E fala de adicional noturno, regras gerais da legislação, hora extras, Os cálculos em si. Eu vou colocar aqui na tela e a gente vai entender rapidamente. Caso você queira mais informações, depois você clica no link que está aqui embaixo. Mas vamos falar sobre a insalubridade e periculosidade. Inclusive, esse está no NIT Academy, mas também tem separado esse curso, que é do professor Leandro Eular. Bom, então, falando sobre isso, a insalubridade serão considerados insalubres em si atividades ou operações que, por sua natureza, condição ou método de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixada em razão da natureza ou intensidade do agente e do tempo de exposição aos fatores. A definição da existência de insalubridade e o grau da mesma serão definidos por laudo técnico através da área de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, as atividades insalubres, elas estão relacionadas com os efeitos, que tem ali algum tipo de tolerância ou intensidade de algum agente nocivo, algo que seja nocivo e que cause efeito no trabalhador. Então, informações, por exemplo, está exposto ao extremo calor, extremo frio, está exposto a agentes biológicos, a agentes físicos, a informações, trabalho em laboratório, raio-x, tem algum grau de exposição em alerta. Quem que define isso? É um laudo. Normalmente nós conhecemos ele como LTCAT. Esse laudo técnico das condições ambientais do trabalho é ele que fala, para a empresa os direitos que aquele colaborador tem, ok? Qual a exposição dele. Então, quem que faz isso? É um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho. Ele que vai estar avaliando e passa para nós profissionais de DP. Então, é importante ter essa avaliação, ter esse caminho. Ah, mas a minha empresa não mexe com nada. Às vezes você acha que não. É por isso que é bom ter um laudo comprovando, dizendo, não, realmente não tem nada, beleza. Sim, tem esse detalhe aqui. Ah, mas vai estar, é um grau intenso? É um grau de tolerância acima ou é um grau normal? Se for grau normal, não entra insalubridade. Ou é baixo, vai ter o percentual menor de insalubridade, maior, médio e até avançado, vamos dizer assim. E esse laudo, o que ele vai falar? Ele vai apontar qual o grau de insalubridade que o colaborador está exposto. E vai ser a definição que vai determinar qual o valor que vai pagar. A exposição dele é nenhuma, quase nenhuma, não tem quase nada. Beleza. Não, ele é exposto mínimo, 10%, por exemplo. Não, ele tem uma exposição um pouquinho maior, mas não é tão grande, 20%. Não, ele é exposto a risco, sim, ele cheira uma substância, ele está exposto à pele dele, pode ocasionar no futuro algum problema na saúde, 30%, ok? Trabalha com mina, trabalha com minério, sabe? Esses tipos de informações. O artigo 192 da CLT, ela fala que o exercício de trabalho em condições insalubres acima do limite de tolerância exposto pelo Ministério do Trabalho, eu falei 30, mas é 40, tá? Só corrigindo aqui, agora que eu lembrei também, que assegura a percepção do respectivamente, 40, 20 e 10. Então o salário, ele vai na percepção sobre o salário mínimo da região. Ah, mas ele não segue aqui, a gente não segue da região, é da federação, é do estado, salário mínimo federal. Beleza, então é sobre esse valor. Normalmente sempre será sobre o salário mínimo mesmo federal, tá? Em alguns casos a convenção vai citar se pode ou se não deve, ou o próprio técnico, dependendo da que a empresa tenha de acordo, ela vai estar informando sobre o salário mínimo estadual ao invés de ser sobre o federal. Então vamos dar um exemplo aqui. O trabalhador foi contratado aí no valor de R$ 2.200, exposto a agente de grau mínimo. Nesse caso tem um adicional aí que vai ser de R$ 220, ok?
Então, o salário mínimo, naquela época, lá, vamos pegar aí de 2021, por exemplo, né? O valor de salário mínimo de 2021 era 1.100. O mínimo, na verdade, é 10%, né? Aqui tá 20, tá errado, aqui é 10%, tá? 10% seria 110. Agora, no caso, se for o médio, aí esse vai ser 20%, aí vai dar R$220, ok? Sempre aplicando conforme o grau que o técnico de saúde do trabalho colocou ali no laudo, tá? Aí tem a questão de exclusão da insalubridade. Como assim? Eu elimino ou eu neutralizo a insalubridade quando eu tenho uma medida que conserva o ambiente de trabalho, estou usando uma capa protetora, acabou a minha exposição. Mesmo alguns usando ainda tem exposição. Utilizam um equipamento de proteção individual, não tem mais nenhum tipo de risco, né, para a minha saúde. Então, beleza, a súmula 80 do TST fala que, mediante esses aparelhos protetores, se for aprovado pelo órgão competente, exclui o adicional, ok? Mas não tem nada que possa excluir, então ele segue com o adicional. Mas foi criada agora uma tecnologia, beleza, e tem até mesmo essa súmula que garante a ele não tem a percepção já adquirida do salário em si. Se ele foi anulado essa parte, né, da exposição, ele pode retirar a insalubridade com base nessa súmula aqui do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, falando sobre a periculosidade, né, no artigo 193 CLT, ela fala que as atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação do Ministério do Trabalho, aquelas que por sua natureza ou métodos impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. O que é risco acentuado? Não são informações biológicas apenas, né? São informações de inflamáveis, explosivos, tudo que pode acontecer, acabou com a vida do colaborador ou trouxe um risco muito grande, é perigo. Atividade de insalubridade, as informações de insalubridade é diferente das atividades com periculosidade, tá? Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, isso tudo corre um risco direto na saúde do trabalhador, caso ele se exponha àquilo. A gente não está falando de algo que ele vai estar se expondo todos os dias. Não, se acontecer algo, ele está em risco. Trabalha como segurança, informação de roubo, né, quando em espécie de violência física, trabalha com uma segurança numa casa, num lugar especificamente segurança pessoal ou patrimonial, trabalha num banco fazendo segurança, também tem o direito à periculosidade. Nesse caso, ele não está exposto, tá? Ele tem o risco, não está exposto, mas ele tem o risco. Como assim? Vamos supor no exemplo de uma fábrica, né, que ele está ingerindo algum tipo de substância. Ele está exposto, independente, né, de ele ter o risco ou não, ele já está se expondo ali, ele já tem o risco. Esse aqui é o risco de perigo, né, algum perigo que pode acontecer. Então ele ganha por esse perigo iminente, tá? Então o trabalhador em condições de periculosidade assegura o empregado um adicional de 30%. Esse aqui é fixo, tá? É sobre o salário sem acréscimos ou resultantes de gratificação, prêmios e participação no lucro da empresa. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe será devido. Aí é um dos dois, tá? Ele está exposto às duas coisas. Ele pode optar ou pela periculosidade ou pela insalubridade. Vamos supor que ele está no grau de 40% da insalubridade. Ele pode optar ou pelos 40% ou pelos 30% da periculosidade em si. Exemplo, trabalhador atuando no processo de armazenamento de gás liquefeito, né? Trabalha na Liquigás, um exemplo. Tem como salário 2.150. Por ele estar exercendo a atividade considerada perigosa, ele tem um direito adicional de 30%, que vai dar um valor ali de 645. Esse adicional não é sobre o salário mínimo, é sobre o salário base, tá? O adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo, normalmente o federal, ok? Então é importante conhecer as regras, também é importante ter sempre o amparo juntamente com o SST, né, os técnicos, os profissionais da área da saúde e segurança do trabalho. Para quê? Para que a empresa, para que o empregado seja mais valorizado, para que seja cumprido o que a legislação pede e para que sempre haja melhoria no ambiente de trabalho, proteção, equipamentos, né? Então, por exemplo, um gerente de recursos humanos, ele precisa aplicar da maneira correta, né, as orientações com relação a isso. Recursos humanos, profissional do DP também, o técnico de segurança do trabalho, ele vai trazer a identificação dos riscos, né, que propõe e vai propor as melhorias. Um diretor de operação, por exemplo, ele vai integrar de forma prática e eficaz a gestão da segurança e saúde do trabalho em todas
as operações. Ah, Guilherme, mas é muito custoso implementar. É muito mais custoso se houver um acidente ocasionando aí um risco da vida do trabalhador. Então tem que pensar dessa maneira, sempre se precavendo. Ah, mas a empresa não tem risco de insalubre ou perigosa. Faz o laudo, não custa nada ter um laudo, não custa nada ter um profissional. Na verdade, sim, custa, né? Esse é o X da questão, né? Que muitas empresas não fazem. Mas vai custar muito mais caro caso haja algum risco e você não estava sabendo e o empregado entrar com um processo por danos morais ou por outro tipo de processo na justiça comum também. Ah, mas não tenho tempo, é muita coisa. Gente, é um investimento, tá? É investimento, então tem que separar um dia, né, organizar na agenda, um dia que está mais tranquilo para fazer essas questões de segurança operacional, ocupacional, né, para levar de forma, né, com o que a legislação tá dizendo. Então não negligenciar a avaliação dos laudos, vou acabar minimizando ali a importância da segurança, ou não capacitar os funcionários, ele ignorar a legislação vai trazer prejuízo. Por isso que é sempre importante fazer a avaliação, a identificação dos riscos, implementar medidas preventivas, capacitação e treinamento também são fundamentais, monitoramento contínuo dessas atividades de riscos. Então, isso que é necessário fazer, tá? Fazer uma inspeção detalhada. O primeiro passo para você aqui que quer, faz uma inspeção, usa um checklist. Né? Um checklist normalmente nós temos no NIT Academy, temos em outras, na formação de especialista em social, para você verificar as condições e exposições das substâncias químicas, ruído, temperatura, variáveis, entre outras. Né? E estabelecer isso como prioridade. Tá? Estabelecer isso como prioridade vai te ajudar a manter o ambiente e também o seu emprego sempre em alta, vamos dizer assim. Então, se você quer aprender mais sobre o e-social, sobre outras informações, não perca a oportunidade de entrar na nossa plataforma que está transformando vários profissionais de DP, RH, e-social, entre outros, que é o NIT Academy, uma plataforma aí com conteúdo atualizado, com mais de 70 cursos, cada um com certificado, com aulas, todas gravadas, atualizadas, disponíveis, 100% online. É só acessar o link que está aqui na descrição e conhecer essa maior plataforma de educação trabalhista e contábil do Brasil. Te vejo no próximo vídeo. Clica no link aqui e se inscreva também no nosso canal, ok?